A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Especial Paywall e o financiamento do jornalismo. Olá, eu sou Giovana Farnese e você está ouvindo o programa Universidade 93,7. Esta é a segunda edição do debate sobre paywall e o financiamento do jornalismo. O paywall pode não ser um nome rapidamente associado, mas, se você costuma se informar em plataformas digitais de revistas e jornais privados, já deve ter se deparado com ele algumas vezes. Paywall nada mais é do que um mecanismo que veículos de comunicação também usam para que somente assinantes tenham acesso a alguns de seus conteúdos digitais. Sabe quando você clica numa manchete e quando ela se abre, na página da notícia aparece um grande bloqueio de tela te impedindo de ler mais, te convidando a ser assinante para ter acesso ao conteúdo completo? Aí está o tal do paywall. Resumindo, paywall é a obrigatoriedade de pagar para acessar um conteúdo digital. É uma estratégia de monetização e valorização de marca muito popular no meio jornalístico privado. O debate se dá porque, de um lado, temos a necessidade de encontrar novos meios de arrecadação para a manutenção dos veículos de jornalismo. Do outro lado, temos a premissa de democratização das informações de interesse público. Aqui se abre um leque de questões envolvendo paywall. É por isso que em breve teremos aqui conosco Edson Capuano e Sérgio Spanholo, como nossos convidados especiais para debater a problemática no entorno do paywall. Especial Paywall e o financiamento do jornalismo. Na semana passada, exibimos nossas reportagens especiais, produzidas por Pedro Lobo e Maiara Prado, além da apresentação dos nossos convidados, o Edson Capuano e o Sérgio Spanholo. Se você perdeu o último programa, não se preocupe. A gravação já está disponível no nosso site para você acessar a qualquer momento. Anota aí o endereço. É usp.br/radiojornalismo. E agora, vamos continuar com nossa discussão? Eu lembro que na semana passada o Sérgio fez uma pergunta para o Edson. O paywall, me parece que esse modelo de vender o acesso ao conteúdo está ficando um pouco ultrapassado, né? E, de novo, não é errado, né? Mas parece ultrapassado. Vender a missão, mesmo com paywall, é uma coisa um pouco mais válida e justa com o leitor e também pode ajudar a converter mais coisas, né? Se a Folha chegar e falar, olha só o que nós estamos fazendo de legal, eu acho que isso tem um potencial muito maior do que simplesmente vamos fechar o conteúdo para você não acessar nossa informação. Os sites de desinformação por aí fornecem tudo de graça e a pessoa fala assim, eu vou pagar R$30 para ler a Folha, eu vou ler de graça esse site X aqui que está falando essas coisas, né? O G1 é de graça, né? Você entra lá e não paga nada. É de graça entre aspas também, né? Que tem aquele velho ditado na internet que se uma coisa na internet você não paga por ela, você é o produto, né? O que tem várias contestações e tal, mas grosso modo é isso mesmo, né? Você está pagando ali com a sua atenção no site do G1 e tal, né? Então, quando não tem paywall, você paga com a sua atenção, você paga com o seu engajamento e coisas assim. Mas enfim, isso é um papo mais para frente agora na conversa, né? Eu queria saber o que vocês acham aí, o que o Edson queria dizer sobre esse modelo comercial ultrapassado que eu mencionei. Então, sem mais delongas, com a palavra, Edson. Então, vamos lá. O Sérgio acerta em várias observações, inclusive eu acho que ele tem uma frase muito forte de que a desinformação não tem paywall, é isso mesmo. Uma empresa que tem como missão informar e melhorar a sociedade, ela não pode guardar o melhor disso para quem pode pagar. De fato, tem algumas características que foram sendo vistas ao longo das décadas que o paywall foi sendo aplicado. Primeiro é que o paywall funciona bem e melhor
só com a legacy media, né? São os grandes meios de comunicação, as grandes empresas, né? Que tem aquela estrutura gigantesca, uma base muito grande de assinantes ou de leitores, ou porque precisa mesmo de uma grana, né? Para sustentar essa estrutura. Não funciona bem para mídia independente, não funciona bem para veículos nativos digitais, né? Basicamente porque é o que o Sérgio disse. Se eu estou no ambiente digital e encontro uma informação boa, se me perguntarem se eu tenho que pagar, eu vou para um outro site, é muito fácil fazer a procura, né? Enquanto que ainda quem se apega às marcas, às grandes marcas, ainda tem algum apego a pagar por isso. Então, a outra questão que tem a ver com o paywall é de que ele afugenta as pessoas, elas não voltam mais, né? A informação não é um produto exclusivo mais, né? Nós que somos da área, a gente estudou o tal do gatekeeping, né? Em que no século XX o jornalista é que guardava a informação e que liberava. E agora a gente não tem mais isso. Você perdeu o hábito do leitor, do consumidor de notícias oferecendo um paywall ou cobrando um paywall, ele não vai voltar, né? Porque ele vai encontrar alternativas. Isso aconteceu com o jornal espanhol El País. Ele quis imitar o modelo do New York Times no começo dos anos 2000, e ele era o maior jornal, o maior portal de informação da Espanha, e aí, de repente, as pessoas foram embora para o segundo maior portal da Espanha, que é o El Mundo. E só agora que o El País, no meio dos anos 2010, conseguiu de novo a primazia, né, o primeiro lugar de site mais visto da Espanha, justamente porque derrubou o paywall anos antes, né? E aí ele reestruturou esse paywall com conteúdos exclusivos. Parece que dá certo o paywall também quando você cria produtos de nicho, produtos importantes ou interessantes para um consumo específico, né? O jornalismo econômico se dá muito bem com o modelo paywall, porque o consumidor do jornalismo financeiro, ele gosta de ter informações privilegiadas. E se você cria informação em que vai dar vantagem a esse leitor, né, no momento dele fazer investimentos, ele paga por isso. Só que isso não é uma informação de bem público, é bem diferente de uma informação sobre saúde, democracia. Então, o que a imprensa tem percebido é que ela precisa criar produtos de paywall, né? Em que não seja simplesmente fechar as editorias, que são as editorias essenciais para o debate público. Mas o Sérgio lembrou muito bem da ideia da missão do jornal, e talvez seja uma nova maneira de pedir auxílio ao leitor, né? Na verdade, a gente não cobra do leitor, a gente pede auxílio para que a gente continue nessa missão. O Guardian, jornal inglês, ele criou um clube de assinantes, né? Então, a ideia de que você participa do jornal ao pagar por isso. Você participa da pauta, você decide os rumos do jornal, você debate com os editores sobre quais notícias devem ser publicadas ou produzidas, você participa de eventos com os jornalistas especializados. Então, é como se fosse um clube de vantagens, mas também com essa ideia de que você está apoiando a informação democrática, né? Então, a ideia, o paywall, ele tem que ser colocado num nicho muito claro, muito específico, assim como talvez a gente pudesse comparar o pagamento de TV a cabo para quem quer assistir esporte ou futebol. Tem que haver a TV aberta, tem que haver a TV a cabo e tem que haver os pay-per-views, que são os exclusivos, né? Então, o Sérgio participa de uma revolução do jornalismo, que é o jornalismo de dados. Ele é um dos ícones no Brasil, no que se refere a isso. E isso tem a ver também com a democratização irrestrita da informação na internet, né? Esses bancos de dados gigantescos que começam a ser acessados, disponibilizados, mineirados e convertidos para a população poder ter acesso a isso, né? O acesso ao Big Data. Então eu devolvo a pergunta para o Sérgio com essa maneira: existe futuro para o paywall num momento em que a gente tem tantos dossiês sendo debulhados aí por associações de imprensa, né, que pregam justamente o contrário de pagar pela informação? Elas pedem a total liberação da informação?
Cara, o futuro do paywall, para mim, ele é modular. Acho que se fosse para escolher uma palavra, eu escolheria a palavra modular. Né, você mencionou aí jornalismo de dados, e muito obrigado pelas palavras, né? Até fiquei corado aqui. Obrigado mesmo. A gente não sou o único, né? Tem muita gente aí fazendo jornalismo de dados no Brasil, uma comunidade muito unida, inclusive, muitas pessoas que se ajudam e tal. Mas o futuro do paywall, para mim, né, voltando, ele é modular. Enquanto aquela informação que pode fazer o bem público direto, né, elucidar questões urgentes na sociedade, e, enfim, ajudar no debate público e ajudar no combate à desinformação, essa informação ela tem que ser aberta. Não consigo ver esse tipo de informação como informação fechada. Né? Vamos fechar porque a minha reportagem do jornal X é melhor do que a reportagem do site Y, e por isso vou fechar e vou esperar que as pessoas paguem por esse conteúdo. Eu acho isso não só irreal, como até um pouco nocivo, né? Porque às vezes, se a sua matéria for melhor mesmo sobre esse assunto específico, se você tiver razão, então isso tem que ser aberto, as pessoas têm que ter conhecimento nisso, né? Agora, eu digo que o futuro do paywall deve ser modular, porque tem certos conteúdos, como você até mencionou, do jornalismo econômico, aquele jornalismo tão específico para o mercado financeiro, né, que faz sentido você cobrar por ele o acesso exclusivo ou o acesso primário, né? Eu trabalhei na agência Reuters por vários anos, né? Foi uma grande casa, um grande lugar para trabalhar. As matérias iam de graça para a internet, mas o mercado financeiro pagava uma boa grana por mês para ter um terminal da Reuters para receber a notícia em tempo real, né? Porque aquilo tinha muito valor para ele em receber em tempo real. E depois ela ia para a internet e já ninguém cobrava nada ali, né? Então, para esse tipo de conteúdo super específico, eu acho que tem um espaço para o paywall daí, né? E eu não estou falando só de reportagens, eu estou falando principalmente de outros produtos jornalísticos. Um deles, por exemplo, no Núcleo, a gente está implementando um paywall agora específico para produtos tecnológicos que a gente desenvolve lá. A gente desenvolve tecnologia orientada para jornalismo. Né? Então a gente tem uma aplicação, por exemplo, que faz uma curadoria e monitoramento de mais de 650 políticos brasileiros. Até pouco tempo atrás essa aplicação era aberta. Agora a gente tem aberta só uma demonstração, uma aplicação um pouco mais sucinta, e a aplicação completa está atrás de um paywall. Para a pessoa ir lá, ela tem que ir lá pagar R$30, né, para acessar todo esse conteúdo que a gente tem. E já tem gente assinando, a gente nem começou a fazer o marketing disso aí, a falar, olha, assinem aqui. Tem gente que simplesmente via valor nisso e assina, e a gente nem falou ainda que olha, estamos cobrando por isso. A gente colocou só para ver, né, se as pessoas iam ter gente interessada, e tem bastante gente interessada nessas tecnologias. Então, eu acho que o paywall, sendo modular, sendo utilizado apenas para alguns conteúdos específicos e que tem um benefício direto para uma comunidade pequena, né? Eu acho que tem um caminho melhor aí do que simplesmente vamos fechar todo o nosso conteúdo e quem quiser paga, quem não quiser, dane-se, né? O que eu não acho que seja necessariamente a abordagem da maioria das empresas, tá? Tem muitas empresas que têm o que eles chamam de paywall poroso, né? Isso que mencionou na reportagem aí, que você tem acesso a algumas matérias por mês e a maioria das pessoas nem bate nesse nível de acesso, né? Tipo, você tem 5 matérias por mês, a maioria das pessoas não chega a 5 acessos naquele site, né? Mas o leitor fiel vai voltar para aquele site e vai apoiar pela missão, e não só para ter o acesso à informação, né? Tem um site que eu gosto muito, que é o Jota, que eu sou assinante, eu assino 8 paywalls aí, né? Eu assino desde Folha, Estadão, até o Jota, o Nexo, assino também, eu assino todos esses caras, porque eu apoio a missão deles, né? É importante para mim, é importante para minha equipe também, né? Ter acesso a esses conteúdos. Mas o Jota é um exemplo muito bom disso. O Jota, ele tem um paywall lá que você assina um pouco, aí depois você quiser assinar mais, você quiser ver mais um pouco, você faz um cadastro de graça por e-mail, você tem acesso a mais algumas matérias,
E aí o cara te converte, ele fala, pô, se você tá voltando aqui tanto, considera assinar, né? Porque a gente tem isso, isso e isso, e a nossa missão é desvendar o debate jurídico, né, que está acontecendo e tal. E quem quiser um negócio mais específico, que é cobertura de subcomissões de infraestrutura da Câmara dos Deputados, quem quiser acesso a isso, né, vai pagar um valor muito mais alto, que é uma informação que interessa a advogados e departamentos jurídicos de empresas. E isso tem valor de verdade para você falar, olha, eu vou cobrar uma grana por isso aqui, né? No Volt Data Lab, que é a minha agência, né, o núcleo é o site de jornalismo nosso, é o veículo de imprensa nosso, mas no Volt Data Lab, né, para a gente conseguir sustentar também o nosso jornalismo, a gente faz relatórios de redes sociais e sobre várias questões que são relatórios privados que as pessoas pagam uma quantia significativa de dinheiro por esses relatórios, que vão ser lidos por 10 pessoas, entendeu? Mas isso tem valor para aquele nicho de mercado, né? Mas para o geral, para aquele pessoal que fala, vamos informar o debate, vamos tentar ajudar contra a desinformação, vamos, sabe, fornecer informação de qualidade para as pessoas, isso é tudo aberto, a gente não cobra absolutamente nada. Obrigada, Sérgio. Edson, quer colocar mais algum ponto? Bom, eu acho que para concluir da minha parte, vou forçar uma barra, porque eu acho que ela tem que ser forçada. A discussão ela está em cima do paywall e a gente coloca como atores aí desse tema os jornais, ou a imprensa, quem produz informação e notícia, e a sociedade, né, que deveria pagar por ela. Só que a gente tem um intermediário novo, ou intermediários novos, que são as Big Techs, né? E aí eu estou me referindo ao Google, ao Facebook, que são as empresas que retêm a maior quantidade de receita publicitária, que foi retirada dos jornais, né? Porque as pessoas hoje elas buscam notícia através dessas plataformas e não nos portais. E aí talvez o paywall devesse ser remetido a essas empresas, né? É um debate muito grande. Na Austrália isso tem pegado fogo, né, na medida em que os legisladores de lá querem que a cada busca feita no Google sobre notícias ou no Facebook, que isso reverta em capital para as empresas que produziram informação. Então eu acho que pode ser que o futuro do paywall ainda seja, né, um muro, mas na verdade o muro tem que ser perante as empresas que ganham dinheiro sem contribuir com nada, né, na produção da informação. O Facebook derrubou, né, a própria página lá na Austrália, porque não concordava com esse tipo de política, e basicamente, voltando ao começo da conversa, o Sérgio mencionou de que nós pagamos com o tempo, né? O que nós temos ficado, todos nós, dentro das plataformas sociais, é uma enormidade. Agora, para fazer com que esse tempo se transforme, né, em capital para as indústrias informativas, a gente precisa de legislação, né? As empresas não vão fazer isso por conta própria. Basicamente, elas criam alguns projetos que são bons para o próprio marketing delas, né? Falando de que apoiam o jornalismo, ou de que pagam por notícias, mas são migalhas comparado a tudo que elas conseguem ganhar, né? Então, se a gente conseguisse criar um modelo de negócios em que o paywall fosse cobrado das Big Techs, a gente teria um novo refluxo de capital e, quem sabe, até uma nova era do jornalismo. Só que aí a gente precisa ter parlamentos fortes, né? Isso no mundo inteiro. Obrigada, Edson. Ótimo ponto levantado. Sérgio, quer comentar? Só fazer um adendo aí ao que o Edson mencionou, né? Eu acho que o jornalismo ele tem um papel excepcional na defesa da democracia, né? E é um papel que ele é às vezes ignorado, né? Ou subestimado pelas pessoas em geral. As pessoas estão seguindo a vida dela e elas não estão pensando nisso, né? E nem devem, não estou nem falando que devem, né? Não é para jogar um biscoito para o jornalismo. Mas as pessoas não estão pensando nisso. Mas o jornalismo é uma força na democracia que às vezes a gente nem entende o impacto que ele tem, mas ele está tendo um impacto ali.
quantos políticos e quantas organizações deixaram de fazer algum mal feito, né? Ou quantos deles foram pegos fazendo mal feito por causa da imprensa, né? Quantas pessoas saem de casa e checam a imprensa ou que está falando sobre o trânsito, sobre a chuva, ou sobre desastre, ou até coisas boas também, né? Porque a imprensa também pode informar coisas boas, né? A vitória do Galo aí, né? O bicampeonato, enfim. Quantas pessoas estão utilizando esse tipo de informação? Então, se a gente colocar isso atrás de um paywall, todas essas informações que realmente ajudam a democracia, a gente está limitando o conhecimento que o povo tem. E eu retomo aquilo que eu falei, que a desinformação é de graça. Essas pessoas que falam que vacina tem chip 5G da China para te controlar, essas pessoas estão fornecendo isso de graça. Isso para elas elas ganham dinheiro fornecendo isso de graça para você. Porque isso vai ter um monte de clique, vai ganhar lá o Google AdSense, né? Porque essas sites de desinformação se financiam a partir de anúncios do Google ou outras plataformas que monetizam qualquer tipo de conteúdo que tiver por aí, né? O YouTube monetiza muitos influenciadores anti-vacina, por exemplo. Tá começando a trabalhar contra isso? Tá, eu vou reconhecer. Mas, assim, essa galera tá fornecendo esse conteúdo de graça, né? Enquanto a gente tá atrás do paywall falando, eu preciso financiar o meu veículo. Claro que você precisa, né? Então use o seu paywall com alguma parcimônia, com alguma estratégia que não seja vou vender meu conteúdo, porque o meu conteúdo é melhor. Se você está pautando o debate da democracia e se está em jogo informar a pessoa para que a nossa democracia continue saudável, então talvez você tenha que reavaliar o seu uso do paywall. E eu não sou contra o paywall, de novo, eu sou a favor do paywall. Eu acho que o paywall tem funcionalidades e usos muito específicos e muito benéficos para o financiamento do jornalismo. Mas a gente tem que começar a entender o paywall de uma maneira mais complexa do que simplesmente vender acesso ao conteúdo, né? Porque essa é uma lógica comercial antiga, né? De novo, há exceções, como o Edson mencionou, do jornalismo econômico e tal, né? Que são coisas muito específicas. Quem é que fica lendo matéria sobre balanço financeiro da Eco-Rodovias, né? Quem investe na Eco-Rodovias não está pautando a democracia, está pautando o interesse financeiro de uma pessoa. Então essa pessoa vai lá e paga por isso, beleza. Nesse caso eu acho ok, né? Mas quando você está falando, olha só, esse político fez tal coisa ou tal coisa, então esse projeto de lei vai impactar tal e tal coisa, então eu acho que isso precisa estar disponível para as pessoas, né? Não é nenhuma caridade que você está fazendo para a população. Isso é bom para a democracia e é bom para o seu modelo de negócio também. Fala assim, essa é uma empresa comprometida em fornecer informação de qualidade para todo mundo, entendeu? Então, eu entendo os desafios do modelo de negócio, entendo o desafio de financiamento das empresas. Eu sei que é muito difícil. Eu sou empreendedor, faz 6 anos que eu sou empreendedor do ramo de jornalismo. Eu sei que é incrivelmente difícil financiar jornalismo, eu sei. E o paywall tem que ser usado e ele é uma opção válida, mas ele tem que ser usado, na minha opinião, pelo menos, de uma forma diferente como ele vem sendo usado atualmente. Gente, eu acho que a gente podia ficar aqui o dia inteiro com vocês discutindo sobre o paywall e o financiamento do jornalismo. Mas, infelizmente, nosso tempo já acabou. Eu agradeço aos nossos convidados super especiais, Sérgio Spanhulo, Edson Capuano. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Estamos muito gratos pelo tempo dedicado a levar aos nossos ouvintes aspectos tão importantes da discussão contra o paywall no Brasil. Certamente ainda ouviremos falar desse assunto por bastante tempo. Agora, fiquem à vontade para se despedirem e também deixem uma mensagem aos nossos ouvintes. Sérgio, faça as honras. Queria agradecer o convite para participar desse debate. Tenho muito respeito pela rádio, muito respeito pelo Edson Capuano também aqui, que conversou com a gente. Foi meu professor no Mackenzie, muitos anos atrás, e é sempre um prazer trocar ideia com ele e debater. Queria só também convidar as pessoas a acessarem o nosso site, que é www.nucleo.jor.br. A gente
cobre o impacto das redes sociais na vida das pessoas, a gente tem acesso aos Facebook Papers, a gente fala o que está acontecendo em política nas redes sociais, a gente tem uma curadoria muito boa de assuntos, newsletters, aplicações, então convido as pessoas a irem lá. Em breve vai ter paywall também, tá? Para algumas aplicações específicas, para alguns usos específicos, então vai ser interessante eu ver na prática, né, como vai funcionar a nossa estratégia aí. Quem sabe a gente volta aqui para conversar sobre isso. Muito obrigado, Giovana, e o pessoal aí da rádio. Obrigada, Sérgio. Edson, com a palavra. Bom, eu gostaria de agradecer o convite. Eu fico muito feliz que uma rádio, né, universitária, de que jovens jornalistas estejam preocupados com esse tema, porque de fato a gente precisa pensar nisso, né? Vai ser a nossa sobrevivência. E aí eu faço um desafio para os jovens, que é o seguinte, né? Vocês precisam começar a colaborar também. Não quero a resposta, mas eu vou deixar a pergunta. Vocês financiam o jornalismo? De alguma maneira assinam ou colaboram com a manutenção de portais, né? Então, nós sempre temos que colocar o nosso lado cidadão também, né? O consumo consciente, né? E à medida que for aparecendo uma graninha nas nossas vidas, a gente destinar também um pouco para essa indústria que não só nos sustenta, mas que a gente acredita nos objetivos dela, né? Então também, né, convoca aos colegas da universidade que também apoiem o jornalismo, viu? Parabéns pela iniciativa do debate. Muito obrigada, Sérgio, Edson, e também obrigada a você, ouvinte, pela audiência. Para quem perdeu alguma parte do programa ou quer lembrar, as 2 edições do Debate Paywall já estão disponíveis no nosso site, usp.br/radiojornalismo. Este foi o Universidade 93,7, programa especial de debate sobre o paywall no jornalismo. Contamos com a participação super especial dos jornalistas Sérgio Spagnuolo e Edson Capuano. Nossa equipe ouviu Matheus Netzey e Alexandro Mota. Usamos informações de O Discurso Metajornalístico como Regulador do Modelo Paywall na Pandemia, artigo de Alexandro Mota. Essa edição contou com as músicas I Didn't Change My Number, de Billie Eilish, Setting the Type, de John Williams, Sunny Days, de Anno Domini Beats, Broken Drum Machine e Something Is Gone On, de Gold Mode. Coordenação de Bruna Irala, produção de Diego Macedo e Momad Raya, edição de Amanda Mazei, reportagens de Maiara Prado e Pedro Lobo, locução e roteiro de Giovana Farnese. O arquivo desse programa está disponível no site usp.br/radiojornalismo. Obrigada e até a próxima! Especial Paywall e o financiamento do jornalismo. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.